Olá, gente, mais um Zoom no ar, né? 52. Ficamos aí uma semana fora, tivemos um probleminha aí técnico aí, uma ah, intervenção cirúrgica pequenininha, mas tranquilo, estou de volta a todo vapor aí para a gente tocar. E hoje aqui temos o Dr. Ayrton Trevisan, mais uma vez dividindo a bancada com a gente. Boa Bo noite, Dr. Ayrton. Boa noite, Zanon. Boa noite, Valdir Carleto. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente falar um pouquinho da cidade. Trouxemos o Carleto, não é o Ancelotti, não, tá? Valdir Carleto, grande jornalista aqui com a gente. E aí, Valdir, como é que está? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para estar mais uma vez aqui no Zoom mesmo, acho que eu não Você eu participou, passei logo no começo, né? foi um dos primeiros aqui convidados nossos, Muito bem. participou aqui, E entre os e uma honra convidados. estar aqui com o Ayrton Trevisan, amigo aí de décadas, hein, De Ayrton? Poxa vida, décadas, de que bom. décadas. Como eu sempre falo, né, o um dos o podcast aqui semanal, a gente está assim discutindo a cidade de forma independente, honesta, mostrando as coisas como realmente são, sem maquiagem, sem aquelas intervenções que a gente costuma ver por aí, né, doutor? A gente, infelizmente, Guarulhos vai passando aí por momentos complicados em diversas administrações, passando e a gente vê uma imprensa, né, Valdir? Trouxe você aqui até para a gente conversar um pouquinho a imprensa, como ela vai mudando conforme a conveniência, né, Valdir? Como que você enxerga tudo isso acontecendo? É, eu, às vezes eu enxergo com tristeza, né, um certo desânimo, né, com 45 anos que eu estou na imprensa de Guarulhos, passei por administrações municipais aí dos mais diversos partidos, E e eu vejo, assim, um calar, né, umas pessoas muito acomodadas, muita gente, né, muita imprensa hoje, como Uma nunca imprensa, houve, né, né? todo mundo é imprensa, basta ter um celular na mão que, se denomina jornalista, influencer, tal, né. E parece que a cidade está uma maravilha, assim, às vezes eu fico me perguntando: "Que cidade é essa da qual estão falando?", né, não é a cidade que eu frequento, é a cidade que eu vivo, né. Então, parece que a gente está nadando contra a maré, mas vamos seguindo a nossa forma de fazer jornalismo, que é de ouvir a população que é quem vive a cidade e os seus problemas no dia a dia, entende mais a cidade do que qualquer técnico. E costuma apontar soluções que às vezes os técnicos não enxergam, né. E eu creio que desde a minha adolescência que eu milito na comunicação, o papel da comunicação é levar o problema a quem pode resolver, né, e ouvir quem não tem voz, que é a população. Com certeza, né? Doutor Ayrton, o senhor sempre foi um grande porta-voz da administração, né, desse prefeito Guti, né? Sempre que tinha lá, você era o cara de frente ao becão, né? Que o pernotário falava, o ex-central aí da Sim. coisa. Como é que você enxerga toda essa situação na imprensa, comunicação e a forma de lidar com tudo isso, como a gente lidava lá atrás, né? Olha, Guarulhos sempre teve um histórico de ter muito jornalzinho, vamos chamar assim. Alguém já disse, né, Valdir, que na Bahia dá coco e em Guarulhos dá jornal. Uhum. Uma frase antiga de alguém. Barbosa. Hoje, É Barbosa. Carlos Alberto Barbosa, saudoso amigo. é, Agora da influencer. isso. Então, hoje o que a gente vê é o que o Valdir falou, qualquer um é jornalista, você vê a qualidade da escrita é terrível, e você vê um aparelhamento do governo nessas mídias, a ponto de não disfarçar. Por exemplo, a mesma matéria é para falar mal da oposição, a mesma matéria que sai no blog A, sai no blog B, sai no blog C, ele nem fala bem sozinho, ele fala aquele texto que foi mandado. Quando é para falar bem, todo mundo fala bem igual, e quando é para falar mal, todo mundo fala mal igual, o que demonstra que tem um aparelhamento significativo na imprensa. É, teve até, esse que o senhor falou agora, tem um caso aqui que o Valdir foi uma das exceções, né? O Clique Guarda foi uma das exceções, que houve um comando, a questão do Baquirivu, né? Houve um comando, foi arquivado pelo Ministério Público, o processo contra o ex-prefeito Guti, que é a Câmara Municipal tal, e de repente todo mundo saiu publicando cadê o dinheiro do Baquirivu, sendo que já tinha decisão do Ministério Público que arquivava tudo aquilo. O que isso gerou uma série de processos, né, do que o ex-prefeito teve que entrar com vários blogs, mas assim, foram dezenas de notificação extrajudicial para que se retratassem, alguns poucos que se dizem aí
da mídia se retrataram, né? E vários não, cara. E teve que ir adiante, tem processo rolando, porque tem que, infelizmente, você acionar a justiça, que tem coisas importantes, isso é importante, para colocar os pingos nos is certinho. Não sei se você sabia disso, o que aconteceu, mas foi uma avalanche. Você olhava assim, todo mundo com a mesma matéria mentirosa, com o arquivamento, e o pessoal Não, e simplesmente querendo ignorou. saber da totalidade do dinheiro, é como se o governo tivesse tomado um empréstimo e pegado o dinheiro no momento que pegou o empréstimo, e a coisa não é assim. A comissão, como é que chama? Comissão Andina de Fomento? Uhum. Alguma coisa assim. Banco Andino de Fomento, é É, CAF, né? Por tá. exemplo. Como é que funciona? Você apresenta um projeto, apresenta as fases, e cada vez que você leva uma medição, eles liberam o dinheiro daquela medição, entendeu? E fazem fiscalizações rigorosas e constantes. Eu cheguei a participar de várias Nossa. reuniões com esse pessoal que vinha Eles eram chatos, hein? chatos, eles fiscalizavam, saíam com o carro, ia na obra para ver se as medições estavam acontecendo dentro da realidade. Então é assim, você quer questionar o preço de alguma coisa? É uma coisa, você achar que o governo pegou o dinheiro no dia que contraiu o empréstimo é uma grande besteira, né? Uma grande maldade, vamos dizer, e foi isso que foi vendido. É verdade. E isso gerou uma série de questionamentos jurídicos de defesa, porque não é possível uma pessoa ficar sendo atacada por algo que está correto, né? Você até entende, a Câmara Municipal teve todo aquele momento que é político, né? Em ano pré-eleitoral, foi ano passado, fez uma comissão de inquérito, chegou a uma conclusão que foi para o Ministério Público. O Ministério Público acabou arquivando. Então, isso, assim, lamento até porque você, não sei quantos jornalistas passaram por você nesses 40 e tantos anos, quantas pessoas você formou bem formadas e alguns que gente boa que foi se perdendo pelo caminho, não é verdade, Roger? Eu perdi a conta de quantos. Perdi a conta. São dezenas e É, dezenas. Eu é. sei, passou por mim dezenas de jornalistas. E muita gente acaba não gostando de mim até hoje porque eu era exigente com os caras, né? Uhum. Eu sempre quis fazer jornalismo sério, exigindo muito, e muitos que espanavam ali se perderam pelo caminho. E você vê isso de uma forma até triste, né? Eu me lembro de todo esse tempo de labuta aí na imprensa. Teve uma passagem que eu considero exemplar, que mostra o quanto que a imprensa pode ser útil ao governante, quando o governante presta atenção nas críticas e procura fazer com que as queixas que a população está fazendo venham a ser resolvidas, Sim, sim, né? Eh, eu fui candidato a vereador em 1982, uma boa parte dos internautas não tinha nascido, com certeza. né? Na chapa que elegeu o prefeito Oswaldo de Carlos, né? O De Carlos, governou de 83 até quase no fim de 88. Houve uma intervenção do Estado, quando o Pascoal Tobel assumiu, eleito já, mas assumiu antes da data da posse prevista como interventor, e um tempo depois teve uma convenção do PMDB na Câmara Municipal. E eu cheguei para cobrir lá a convenção do PMDB e encontrei o De Carlos e o filho, Oswaldinho De Carlos, que tinha sido da Proguaru. Parei para cumprimentá-los tal, e o Oswaldinho fez um comentário com o pai. Pôs a mão no meu ombro, no ombro do pai, e falou: Poxa, pai, olha, Valdir é que era o nosso amigo e a gente não conseguia enxergar isso, né? Todo mundo batendo nas suas costas, dizendo que estava tudo bom, e ele apontava os defeitos e a gente achava que ele era adversário, ele é que era o verdadeiro amigo. Então, eu acredito que o verdadeiro amigo do prefeito, seja ele qual for, de qualquer que seja o partido, é quem aponta os defeitos para que ele tenha condição de corrigi-los, já que nenhum prefeito vai conseguir conhecer a cidade na sua íntegra, nenhuma administração terá secretários e técnicos suficientes para enxergar tudo que tem que ser feito na cidade. Então, o morador é que sabe da Não, é cidade. verdade. Até a gente estava conversando esse final de semana, né, Valdir, que houve um morador lá do Secap que fez uma denúncia, né? E a gente reconhece quando a prefeitura não tem culpa das coisas erradas, né? Uhum. Ou coisas assim, que cobriram a placa, vai ter a obra de uma policlínica, que é verba do governo federal, começaram a cercar a área ali na frente do ginásio do Secap, e aí o morador do Secap fez uma denúncia nas redes sociais lá, que cobriram o nome do governo federal, se insinuando que teria sido a administração do Lucas,
né? Uhum, Que cobriu, ó, tá E é a escondendo. legislação eleitoral que manda. Exatamente. Aí o Gordon Zeb foi lá e fez a matéria que não, né? uhum. Ali é legislação federal, porque entramos no período eleitoral e tanto o governo federal como o governo estadual precisa cobrir seus nomes. E há uma determinação. Curiosamente, eu tinha acompanhado uns 15 dias atrás, em Mariporã, o prefeito Aladim também foi bombardeado lá por um pessoal de oposição que na serra lá cobriram a placa lá do governo federal. Ele foi a público e falou: não, gente, isso aí é legislação, tal, 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 e me alertou, tal. E repetiu em Guarulhos. Tem problema nenhum, não foi a prefeitura que fez isso para esconder o governo Uhum. federal. O Lucas até escondeu, né, quando ele fez vídeo lá, ele não falou que foi do governo federal o dinheiro. Mas dessa vez não foram eles. Não, mas o Valdir estava colocando uma coisa importante, né? Eh, eu não lembro de nome das pessoas, eu só dou crédito dizendo que não é minha frase, né? Eu prefiro a crítica que me corrige do que o elogio que me corrompe. Acho que não sei se é São Tomás de Aquino, não tenho Uhum. certeza. E eu, dentro de um jornalismo independente, vamos dizer, e não a crítica maldosa, aquela crítica por si só, aquela crítica leviana, rasa. Mas a crítica é para o governante, de fato, prestar atenção, porque em volta dele, invariavelmente, tem gente só falando amém. Só falando. E eu, se tive um papel, e o Zanon acompanhou isso, com o Guti, foi de aconselhamento de falar as coisas que eu achava. Se eu achasse que estava errado, eu falava que achava que estava errado. Claro que eu não sou o dirigente, ele faz, ele que é o prefeito, ele que ganhou a eleição. Eu sou um colaborador, fui um colaborador. Mas eu nunca deixei de exteriorizar minha opinião sincera, porque muita gente ficava batendo nas costas e É coisas que verdade. eram erradas. Então, o jornalismo serve muito bem esse papel, esclarecer a população e, de certa forma, o governante prestar atenção nos anseios e nas coisas erradas que estão acontecendo. Porque lá no palácio é uma solidão danada. Todo cargo onde você exerce um certo poder, apesar de você ter muita gente em volta, ele é muito solitário. Eu passei por coisas, não estou comparando com ser prefeito, mas com ser presidente da OAB, que eu fui, fui presidente do Círculo Italiano, da Santa Casa. Chega uma hora que é você com você mesmo. É muito solitário, porque você não sabe muito bem se aquilo que está te falando é uma verdade ou é uma puxação de saco. Verdade. E isso a gente percebia dentro do governo, a gente ficou 8 anos dentro do governo, então a gente sentia muito isso. E muitas vezes a gente chegava para o prefeito e ele tinha as convicções dele, a gente discordava e às vezes falava, e naquele momento podíamos até estar errado ou não, mas era posicionamentos, né? E muitas vezes vinham críticas da imprensa que eram verdadeiras. Eu tinha que falar, ó, isso aqui tem que ser mudado. A pessoa tal tá jogando contra. Não é isso? E você percebia isso, não, Valdir? É. Não, e tem coisas que foram postas em prática agora, recentemente, na atual gestão. Uma delas é ainda do tempo do prefeito Guti, que é o acesso da Vila Augusta para a rodovia Presidente Dutra, ali pela lateral do Shopping No Internacional, shopping. Sim, pela rua sim, José Sagraceni. Estava fechado, porque depois que foi interditado a área de estacionamento do shopping, ali da parte de verdade. baixo, estava fechado, e eu percebi que tinha ali um canteirinho ali que podia ser aberto, que com 1 metro que abrisse aquele canteiro, permitiria a passagem da José Saraceni para lá, onde tinha a cantina, a churrascaria Novilho de Ouro, né. E a Secretaria do Transporte e Trânsito, eu não lembro qual era o nome que tinha no tempo, Era STMU, agora é STMU, CEMOB. que não tinha necessidade nenhuma também de mudar o nome, né. É, Tudo bem. o Catatumbo, né? É. E aí disseram que iam estudar, etc e tal, e não foi resolvido na gestão do Guti. Cobramos de novo na gestão do prefeito Lucas e disseram que continuava em estudo, etc e tal. De repente, foram lá e implantaram. Aí eles tiveram a ideia, né? É, "Não, olha aqui, nós que vemos as necessidades da cidade, estamos tomando uma providência". Bom, pelo menos tomaram uma providência. Verdade. E uma outra, que foi sugestão de internautas, e o CRIC publicou no início da gestão, no ano passado, aí no ano e tanto atrás, Avenida Joaquina de Jesus, ou Rua Joaquina de Jesus, que liga a Praça 8 com o Terminal Taboão, ali perto onde tem a estação do trem, Uhum. né. Muita gente vai de carro ali para deixar o passageiro que vai pegar o trem, né. E para fazer o retorno para a Praça 8, não tinha como fazer o retorno pela própria Joaquina de Jesus.
aí tinha que contornar lá adiante, perto de onde tem uns hotéis, etc. Então dava uma volta de mais de 2 quilômetros. Entrava na Natália Zarif, congestionava a Natália Na Zarif para Natália voltar. Zarif, que a gente que é complicada e às vezes tem enchente, etc e tal. E agora, fizeram o tal do retorno, É né. verdade. Chegaram a responder que era desnecessário, porque a 400 metros tinha tinha um retorno, mas até chegar no ponto de partida eram mais de 2 quilômetros. Então uma solução muito simples, né. Estavam multando os motoristas que passavam por cima do canteiro, porque Olha, não era oficializado o retorno ali. Então, vê que é uma solução que vai ajudar muita gente e que essa gestão pôs em prática de coisas que poderia ter sido feito já na com outra certeza. gestão. Então, não é questão de ser contra esse prefeito ou contra aquele, é ser a favor da população. No trânsito, eu sou um curioso de trânsito também, via dando palpite lá na secretaria quando eu estava lá, e porque a gente vive na prática, pô, se essa rua fosse mão para cá, se essa rua não fosse duas mãos, a gente percebe isso. Eu sei que a rua da minha casa, eu tive que brigar muito, já desde a gestão do PT, não, não pode fazer nada, e se tornou uma única porque eu insisti muito, mas se tornou uma única num trecho pequeno. Mas só que eu fiz um projetinho ali, né, e eu não sou projeto, de toda ali na região da Praça das Pedras, que eliminaria uns 3 cruzamentos da Praça das Pedras. Nunca foi, não foi na gestão do Almeida adotada, não foi na gestão do Guti adotada e não deve ser nessa. Porque eles têm algumas coisas, não, porque o caminhão não vai conseguir passar, não sei o quê. Só que, no meu modo de ver, de enxergar ali aquela coisa, resolveria vários. Era mudar a mão de direção de 2, 3 ruas e faria um acesso Não, melhor. e podiam até explicar por que não Não, faz, não porque existe explicação. muitas vezes existe uma questão técnica que a gente pode não dominar e que Uhum. não autorizaria a fazer, né. Então uma explicação e a gente é razoavelmente inteligente para dizer: "É, então se tem essa questão, não dá para fazer", mas não, é o não pelo não. E essas soluções, a gente que é da cidade, que vive a cidade, Exatamente. o que eu perturbava as outras pastas, com coisa, por exemplo, do trânsito, tinha um engarrafamento ali naquela, descida da Salgado Filho, que sai em frente ao posto Ipiranga, onde tinha GCM na esquina, Sim, sim, e sim. tem um buffet ali atrás, porque tinha uma ilha no meio. Não passava. Para a esquerda ia um carro de cada vez, e o fluxo para cá era de 30 carros. Para a direita ia um carro de cada vez, e o fluxo era de um carro, entendeu? Então aqui ficava uma fila danada e aqui passava um, passava dois. Eu perturbei, 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 até que eu peguei o Bruno, que era o secretário da SAR, falei: "Bruno, assim é só tirar essa ilha, refaz aqui a sinalização, Vão passar 2 carros, mesmo. vão passar quantos quiser para a esquerda, né, que é o maior fluxo, acabou". E o Bruno foi lá e tirou. Então, assim, você é técnico de trânsito? Não, mas eu não sou burro, É né. verdade. Então a gente consegue resolver algumas coisas a partir do olhar das pessoas que frequentam a cidade, que andam pela cidade, né. E acho que esse é o papel do jornalismo, né, do Uhum. jornalismo do regional, da cidade, mostrar soluções. A não ser também tem coisa de mostrar, pôr dedo na ferida de escândalos, de coisas que estão muito erradas, né, coisa que ninguém quase faz isso, mas é questão do cotidiano, né. Aqui Uhum. na Tiradentes, a travessia da Avelino Machado, que era uma confusão danada, foi resolvido ali, a Pio XII atravessar, então Uhum. fizeram fluxos, né, que Uhum. resolveu muito. Os caminhos assim no trânsito que foram indicações que você percebia, tal. É. Eu lembro do secretário Juliano no começo do governo falar, Locan Locanto, Juliano Locanto, eu falava: Juliano, olha isso, olha aquilo, como é verdade, isso aqui." A própria ligação da Monteiro Lobato ali, aquela nova Avenida Evangelista ali, que é a avenida entre a Monteiro Uhum. Lobato lá, que foi projetada pelo Juliano ainda, foi projetada e demorou, porque tinha um lago da Pfizer no meio do caminho, tinha questão ambiental, demorou mesmo. E é uma grande solução. O trânsito. É. Aí o Lucas foi ele que fez. Aliás, eu tenho uma crítica àquele projeto, se bem que para fazer o jeito que eu entendo que deveria ser, eu, munícipe, Sim, não sou engenheiro, né, o acesso da Avenida Otávio Braga de Mesquita para sim, a Tancredo não existe. continua não tendo. Teria que desapropriar o estacionamento daquela igreja que tem ali. É uma Exatamente. coisa meio complicada, mas seria uma solução infinitamente Muito melhor do que a que melhor. foi posta em Porque aí prática você ali. tem que entrar ali na rua direita do motel, dar a volta, pegar É. Água Santa e voltar. Você tem que fazer um contorno para Você chegar. sabe que essa desapropriação é tão antiga que ela previa uma agulha para sair na Dutra, É, ali. Uhum. Parte da onde tem os eucaliptos ali,
do lado do depósito Martelo, tem um Uhum. depósito lá. Sim. Ali, uma parte daquele terreno do depósito está desapropriada e está pronto para você fazer uma agulha. Só que hoje você não vai conseguir autorização da NTT para fazer os carros É. saírem ali. Falou em Dutra, tem mais uma solução que foi posta em prática graças a uma intervenção publicada pelo CRIC Guarulhos, na rodovia Presidente Dutra, para cá do Auto Shopping um pouco, vindo sentido Rio de Janeiro, Sim, sim, sim. fizeram uma agulha, vamos chamar assim, né, da expressa para a pista local, que estreitava para 2 2 faixas de faixas. tráfego no sentido de Cumbica. E um internauta mandou a sugestão de que poderiam atrasar um pouquinho mais aquela entrada que passa na lateral, aquela pista lateral que tem, para permitir que fosse 3 faixas continuamente. A Motiva, que é o novo nome aí da concessionária, né, da antiga CCR, foi lá e tirou um pedacinho do acostamento, 50 metros de acostamento e resolveu. Imagine quantos 1000 motoristas estão sendo beneficiados Porque diariamente. porque ali você vem com 4, 5 faixas aqui na área da Fernão Dias, né, Uhum, vai diminuindo para 4, 3 e ficava em 2. Não tem milagre, é congestionamento, e o congestionamento se arrastava lá para trás, uhum, por causa de um trechinho. Eu como motorista falo: "Meu, é só passar aqui, é verdade". E aí, aproveitando esse gancho aí, eu queria trazer outra coisa. Não sei se vocês repararam, eu acho que você chegou até a publicar do problema da conservação, ali onde é o Max Atacadista, ali, que a hum. conservação da pista local não existe. E do lado de lá, onde tem aquele depósito de cerveja, tem a transportadora, a empresa O de ônibus, hotel, gente, ficou um serviço porco, ninguém se responsabiliza. Você vem, ela Não é estreita. filho de ninguém, né? Não, não é, e acabou. A Motiva disse que não é com ela, já questionei. A prefeitura não é com ela. E ali, desde a inauguração das pistas novas da Dutra, que melhorou muito a Dutra, tudo mais, Sem dúvida. tá abandonado. Para você acaba entrando ali para pegar a Aniello, né? Até um dia que 2 carros tentarem passar ao mesmo tempo ali. O Uhum. pessoal acaba se ajeitando, porque não passa. É. Estreitou, ficou torta o muro ali, no o asfalto ninguém conserva, tá mas a perdido. conversa com a Motiva, Movida, como é que chama? Motiva. Motiva, CCR, vai. é muito complicada, sempre foi. E ainda tem a NTT, né, que precisa consultar. Você veja, quando você vem de São Paulo, para entrar em Guarulhos, você tem uma entrada logo passando o pontilhão da Avenida Guarulhos, você já tem uma entrada direita. Mais à frente você tem uma segunda entrada. Mais à frente você tem uma terceira entrada, mas saída você tem uma só. E isso lá na frente, agora talvez melhore, porque aquele empreendimento grande lá no antigo terreno da Klabin, parece que eles fizeram uma pista aérea. Fizeram e tá Mas melhorou saía bem. um por um dos carros ali. Mas ali ainda tem o que fazer. Por exemplo, aquele ponto de ônibus não pode ser ali. Tinha que ter uma Sim, desapropriação pequena e o ônibus poder encostar. Porque senão o ônibus parar no ponto, e eu não estou. As pessoas que andam de ônibus precisam que o ônibus seja perto, óbvio, mas que precisaria ser encostado ali. é verdade. Tem um posto de gasolina ali, era só entrar ali aquela fábrica de rodas, né, a Não, agora não é mais fábrica de rodas. É Magion ainda? Magion, né. É, Rodas não, pneus, né? é. Pneus. Pneus. A Magion ali teria que fazer um recuo para os ônibus não entrar ali. E agora só que a hora que inaugurar esse centro de logística, vai ter o movimento desse centro de logística, que para chegar vai ter que passar por toda a marginal. Sim. A saída ficou melhor, realmente ficou, passei lá no sábado, ficou bem melhor a saída. Mas vai vir todo o trânsito dos caminhões, são centenas, milhares que vão começar a usar ali também. Então vai aumentar bastante o fluxo, então precisa ter soluções. A Motiva e a prefeitura não conversam, isso me gera uma outra coisa de que a gente está construindo o primeiro de vários, né? Primeiro viaduto interno da cidade, que não é interno, sem autorização da NTT ali no Secap. Não tem autorização ainda. É. E vai. E chamar que é o primeiro viaduto, É, dá licença, né? Tem um, tenha né? dó, né? É? Tenha dó, né? Ah, Valdir, aí a gente cai numa questão. O seu custo do viaduto, E- né, para comparar. Mas, por exemplo, nós temos aí o El Niño, que vem forte a partir de setembro, outubro, que deve causar chuvas. Nós vamos ter de novo enchentes na cidade e nós não temos áreas já destinadas para construir piscinão, próximo, por exemplo, ao Córrego dos Cubas, lá atrás, onde tem o Jardim City, ali tem uma.
aqui no Córrego dos Japoneses, em frente ao SEG, que tem aquelas 2 pistas, tem uma área pública grande ali. Esses 2 lugares tiveram problemas sérios e talvez fosse muito mais necessário para a cidade você construir piscinões do que você construir um viaduto. É. Não, aliás, eu como leigo também critiquei, que eu acho que não precisaria ser um viaduto ali. De forma Tá alguma. no mesmo nível. É, Por Saía da que o rotatória à viaduto? direita e acabou. E outra coisa, quem estiver na Monteiro Lobato, sentido Cumbica, ali pelo Secap, não terá acesso ao viaduto, Não ter porque acesso o ao viaduto. viaduto só vai servir para quem já estiver na Natália Zarif. sim. Verdade, Então, verdade. é uma crueldade, não com o povo do Secap, com todo mundo que está do Secap para cá, mas a área central não terá acesso a esse viaduto. Vai Por quê? continuar entrando e passando Se- embaixo do E viaduto para se, fazer a e rotatória. se fosse no mesmo nível, que custaria infinitamente mais barato, né? Aí quem está na Monteiro Lobato, na região do Secap, teria acesso para chegar na Então, as Dutra. obras lá estão aceleradas, já está saindo do chão, tá? As vigas, as colunas estão sendo levantadas, só que na cabeceira aqui lado de cá. Pro lado de lá, onde vai desembocar na alça de acesso à Dutra, não tem nada. E a NTT é chata, cheia de exigência. Vai que eles não autorizam, o que que vai virar aquilo? Não, e é Como que interessante você isso. começa uma obra sem autorização? É. Não vai. E ela vai sair na mesma agulha Sim, daquela quando você vem na Aerosmith para pegar a Dutra, Uhum. tem uma entrada para cá. E isto vai sair junto com essa, e eu não sei se ela tem calha quando chega na Dutra em si, porque ali você pode duplicar, não é um problema, a entrada. Mas quando você sai lá na frente, não vai ter calha para suportar esse monte de. não tem muito como duplicar não, porque aqui no Secap já. Não, mas vamos dizer que você solucione esse problema, né? Alarga para o lado esquerdo, ao invés de ser para o lado direito. Mas quando chegar na Qual entrada da condomínio Dutra, ali, aquele mais perto, a esquininha ali da Santa Catarina. Santa Catarina? É. O viaduto vai passar na, né? Perto da janela. É perto da janela, é complicado. eu penso assim: quem ganha a eleição tem o direito de administrar e não precisa ficar assim pedindo necessariamente opinião. Mas seria um bom trabalho ter uns conselhos da comunidade para o governo ouvir sugestões. Ouvir. Você deve se lembrar, Valdir, talvez em 2002 ou 3, o Eloy criou uma comissão de revitalização do centro. Não Uhum. sei se você lembra. Isso levou a alargar calçadas, tinha projetos de não ter mais ônibus, aqui ter terminais e aqui só circular no centro o micro-ônibus, assim, algumas coisas não foram para frente. Mas veio o pessoal da Associação de Arquitetos, veio o pessoal da OAB, que eu representei, veio o pessoal da CE, e todo mundo, a gente tinha reuniões com os técnicos, urbanistas, engenheiros, e advogados, e comerciantes, e industriais, justamente para levar opiniões. Claro que o governo não está obrigado a seguir, mas de repente vem boas coisas daí, como essas coisas que nós estamos falando, de pequenas coisas que a gente fala aqui, que podia ser feita. Com certeza. Hum. O centro da cidade, inclusive, está na hora de chamar uma comissão para discutir o que nós vamos fazer com esse nosso centro. O Tá. centro está morto. Amor, O centro está morto. Vamos urbanizar, fazer um projeto habitacional, porque não adianta querer. Ninguém mais vai para o centro para ir no banco, nas casas da Bahia, todo mundo está comprando pelo celular, está todo mundo nos bairros, com centro de bairro, o seu comércio. Quem está indo para o o centro? comércio de bairro está forte. É, Você anda, por exemplo, você pega hoje a Cônego Valadão, que era tudo lá. estritamente residencial há 30, 40 anos atrás, ela Uhum. está sendo tomada, estão demolindo as casas, construindo salões, os salões alugam antes de terminar de construir. No Já tá bairro está assim, no já centro tá não. virando um certo corredor gastronômico a É. Cônego, né? É, E a ideia de ter, construir prédios no centro, primeiro assim, nós vamos ter o metrô próximo ali, sim, sim, sim. Mas né? essa é uma região nobre É. demais para a gente lá E deixar aí você abandonada. adensar, teve até um colega que meteu o pau na prefeitura em deixar construir um prédio atrás do Fórum Velho, Uhum. acho que é da Vegos. Não, já se viu aqui as ruas. Eu falei, cara, você tem imóvel aqui. A hora que ele ficar pronto, vai vir um cara aqui querer alugar seu imóvel para fazer um mercadinho, para fazer uma farmácia. E eu acho que a saída é pegar o centro desses quarteirões, porque os quarteirões são grandes, né? Quando você pega da Monteiro, da Dom Pedro até a 7 de setembro, da 7 de setembro até a Oswaldo Cruz,
para ficar aí, você tem vários, miolos de quarteirão que poderiam ser construídos prédios, Uhum. residenciais, seja, popular ou Exato, médio, né, e você trazer vida. com certeza. Porque o centro, cada dia que passa, tá abandonado. Que É. virou aquilo? E tem um problema que me parece, pode ser que eu esteja enganado, que é a concentração de muita propriedade comercial no centro, pertencente às mesmas É famílias, verdade. que Sim, tem muita coisa alugada, e aí ficar 5, 10 salõezinhos para alugar ali não faz muita diferença, É, né. Seria melhor se isso fosse pulverizado, que fizesse falta para a família: "Ó, precisa alugar", para que os valores dos aluguéis fossem mais compatíveis com a rentabilidade que o verdade. comerciante fosse ter. Então, os proprietários asfixiam o inquilino, né, e aí o inquilino não consegue manter E aí vai embora, vai fechar e o você vê esse estabelecimento. esse monte de placa de aluga-se o centro inteiro virou um mas evento. isso eu acho que acaba se autorregulando, viu, porque, assim, você tem coisa alugada, você quer 10, não aluga, não aluga, não aluga, você fala: "O que eu vou fazer?". Aí você pede 9, não aluga, não aluga, chega uma hora que aluga, aí você chegou no preço, né. É, Virou uma coisa complicada nesse sentido, né. é. Então, bem nisso. Mas voltando aqui à questão, a gente estava falando, assim, do jornalismo e da dificuldade que a gente tem até de obter informações da prefeitura, né. A Uhum. gente tem uma dificuldade muito grande de ter respostas às coisas. O Valdir trouxe uma matéria esses dias aí que foi interessante, que leitores reclamaram lá, começaram a construir um muro na frente do Shopping Maia, ali no córrego, né. Conta aí pra gente, Valdir. Então, está sendo construído ao longo da avenida, acho que é a avenida, né, Bartolomeu de Carlos, em frente ao Shopping Maia, tem um ponto de ônibus bem grande ali, que tem o recuo para os ônibus passarem, e atrás desse pontão está sendo construído um muro entre a Avenida Bartolomeu de Carlos e o Córrego dos Cubas, que passa por ali. Mais ou menos a mesma distância entre a avenida e o córrego, mais ou menos no meio dessa distância, está sendo longitudinalmente, acompanhando o córrego, um muro que está muito feio. Não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, não precisa ser entendido de nada, ter um mínimo de senso de estética para ver que aquele muro está muito feio. E moradores ali de condomínios que não custam barato, né, os apartamentos naqueles condomínios, estão, mas qual a finalidade desse muro, né? Tem uma finalidade? O que que ele vai resolver, né? Vai impedir que, pessoas em situação de rua, montem ali suas barraquinhas? Pelo contrário, vai favorecer, É, porque Sim, fica mais fácil de mas colocar alguma coisa para se abrigar sim, ali, com né. certeza. Vai impedir que joguem lixo próximo do córrego? Não, porque joga por cima do muro que tem 1 metro de altura. E aí a gente questionou a prefeitura, veio uma resposta rápida, até para nossa surpresa, informando que tem um projeto que obedece um projeto arquitetônico, etc e tal, porque o muro vai acompanhando o relevo do terreno. O terreno desce, o muro desce, o terreno sobe, o muro sobe. Está muito esquisito aquilo. E ele é vazado, tem vãos entre um bloco e outro, e esses vãos também não são uniformes. Então, num trecho está mais estreito, no trecho está mais largo. Então, o arquiteto que é residente ali me questionou, falou: "Dé, você pode publicar sem citar o meu nome?" Eu falei, "Posso, sem problema nenhum." Olha, então, tá muito disforme aquilo lá, não tem sentido, não tem necessidade, é um dinheiro gasto à toa. E uma coisa que me chama a atenção, não tem placa de obra. Quem é o Não, engenheiro responsável? Aí nós pusemos esse questionamento, né. Então, não falaram nada da placa, que da ausência da placa. Quanto ao custo, diz que não se sabe quanto vai custar, o que me parece absurdo. Como é que completamente. você começa a fazer uma obra sem saber quanto vai custar? "Ah, porque a gente da própria prefeitura que está construindo." Os blocos não são de graça. Então, Não, bloco, alguma despesa cimento, está tendo. ferragem aquela mão de ferragem que obra, a É, gente aquela mão imagina de que obra tenha, custa, podia estar fazendo está uma sendo ação. coisas muito mais urgentes, muito mais necessárias que precisariam ser feitas na cidade, e estão fazendo uma coisa que para a população que mora de um lado do outro por ali, entende que não é necessário. Mas sabe que quando eu falei assim da resposta, parece que a resposta foi tentando justificar o injustificável, né? É, Ah, mas vai ter, é um projeto arquitetônico. Eu fiquei abismado com a resposta que é, eles deram. é um Fiquei texto assim, um texto nossa, todo floreado, floreado. Que isso texto aqui? de IA, dá licença, né. Ah, sim. Deixa eu transparecer um. Cheio de coisa ali para tentar dar uma justificativa a algo injustificável. Vai lá, tipo assim, ó, tá sobrando aí uns funcionários, tem que fazer, vai lá, faz um murinho aí, sem um projeto, não tem É. projeto.
Não tem nada. A placa não existe. E essa questão de chutar as coisas, nós temos um problema ainda maior que ainda, insisto, já passaram 7 meses, que é a área do Secap, onde foi feito o Guarulhos Fest Show, né? Que agradou muita gente, mas que foi ali no coração do Secap, que causou enchente, que causou problema, está em obra até hoje. A prefeitura não responde quanto gastou, quem vai gastar. A gente recorreu ao portal da transparência, pediu informações, respostas enfadonhas, não diz o quê? Não diz. Não, não sabe. Ah, não gastou nada. Gente, para. Ô, pelo amor de Deus, né? Não gastou nada. Ah, não foi dinheiro. Como não foi dinheiro público? Se as empreiteiras que estão lá prestam serviço para a prefeitura, tá todo mundo dando, então fala. A empreiteira X, a empreiteira Y está doando. Legal, parabéns. Que venham mais empreiteiras que queiram doar coisas para a É. prefeitura. Teriam sido os empreendedores do festival de música lá? Disseram que Até sim. agora? Até Algum Eles agora. disseram que bancando? sim. Aí eu perguntei quanto que eles doaram, quanto que eles devolveram. Não, não teve gasto. Como que se as respostas podem ser o que eles Não, quiserem? não, e Não de é quem é o assim. projeto? Qual é o projeto em si? O Não que é que está existe. sendo feito ali, né? Exatamente. Ou como é que vai ficar depois de pronto? Então, vamos mostrar, né? O que vai ser feito ali? Ninguém sabe. A prefeitura, a CDHU cedeu a área para a prefeitura. Para quê? Então, se você pega uma área, você vai ter uma utilidade para ela. Ninguém sabe o que vai fazer. É Uhum, o tal negócio do viaduto lá de Guarulhos. O que estão fazendo lá há 8 meses, gente? é. Não, e uma coisa que chama atenção, o vereador entra com requerimento de informações, vereador da base, perguntando o que é que vai ser feito ali, qual é a empresa que está fazendo, quanto vai custar, etc. E a maioria dos vereadores rejeitou o Pedido de informação. pedido de informação. Isso não Poxa, existe. legislativo, gente, é para fiscalizar, não é só fazer lei, é para fiscalizar também. Agora, vai dizer amém a tudo? Não, Não. se não deixar o vereador fiscalizar, ou pelo menos ter informação, aí acaba não sendo para nada mesmo, né? Porque ele só tem o papel de legislar e fiscalizar. Legislar é muito amarrado, porque ele não pode legislar sobre coisas que gerem custo para o executivo. Então, ele vai legislar para nome de rua, ele vai legislar para Pois é. Dia pequenas coisas. 24 de novembro, você deve ter recebido o release falando que o viaduto seria 24 de novembro do ano passado, que o viaduto seria estreitada uma pista para iluminação de Natal. É, Chegou esse O release estaiado. é. da ponte do viaduto ali, cidade de Guarulhos, Viaduto né? está aí. É. Gente, nós estamos em julho. Até hoje. A semana passada, eu já tá tudo pronto, né? Eu venho pela pista da esquerda ali, entrando ali, para o caminhão do meu lado, eu paro porque tá interditado ainda, porque tem um carro parado do pessoal que fica fazendo guarda para aquele equipamento que não se sabe até hoje o que vai ser O que feito é que vai ali. ser? Agora fizeram uma cerca alta, toda a volta, porque deve ser um material caro, fácil de roubar, de furtar. Eles criaram um cerco, Uhum, mudando a arquitetura do viaduto, né? uhum. Aquilo tem arquitetura, Para tem proteger, projeto para para proteger proteger a, algo que ninguém sabe o que é. A prefeitura não tem a capacidade de ver. Vai ser uma surpresa. Acho que é do Hexa, né? Vai anunciar o Hexa no Brasil. Não é possível. é. Eu não me conformo. Sobre as respostas que dão para os questionamentos, tem um internauta que ele pega um ônibus da empresa na Via Augusta, ali na esquina do Anel Viário com a Constância Colalilo. E ele percebe que entre 5h30 e 6 da manhã, muitos carros fazem a conversão proibida e tem acontecido algumas colisões que pode vir a ter algum acidente de muita gravidade ali. E ele vem alertando, ele faz as imagens e me manda e eu publico. A resposta que veio assim: a fiscalização se dará dentro das possibilidades. Ou seja, quando não tiver ninguém para ir, É não tiver para onde mandar uma equipe, a gente manda lá. verdade. Enquanto isso, aí ele falou, ó, ele manda para nós e manda para todos os órgãos da prefeitura. Em compensação, aqui no centro, o guincho come solto, né? Ah, E eu nem tô achando que tem que ser tolerante com irregularidade, não é isso, mas mas a prioridade está sendo muito mais arrecadatória, e não necessariamente para o município, não verdade. é? Do que tomar esse tipo de cuidado. Não, e posto em prática por quem tem vídeo que estão sendo resgatados aí criticando que o guincho era exagerado na É, gestão Guti. Era naquela gestão, agora não é? é Poxa, verdade. Então, assim, mas hoje o guincho, eles fizeram o guincho que puxa de lado, tudo leva embora.
né? Outro dia eu parei 5 minutos ali, era um ponto de táxi, eu parei o carro ali no ponto de táxi, não tem mais táxi no ponto, aquelas vagas ficam vazias, né? E aí eu parei, não, não, não posso. E assim, voltei correndo, não, vamos enguichar, né? Se passar o guincho nesses 5 minutos, e não tem que. Eu estava errado, né? Corri, tirei o carro, coloquei ele no estacionamento, que é uma coisa. Porque tá errado, né? E se o guincho pegasse e levasse meu carro embora, tava certo, né? E agora é isso. Aí passou 5 dias, eu vi uma foto de um internauta reclamando que levaram um carro daquele lugar que estava o meu. Certo, tá certo, né, gente? Mas é isso, gente. Hoje também, uma coisa que a gente trouxe hoje no Guarulhos Web, não sei se já finalmente assinaram o contrato com a empresa de publicidade. A Ah, é? prefeitura assinou o contrato dia 1º de julho com a Push Comunicação. Contrato de 21 milhões por ano para gastos com publicidade. Meio carimbado o dinheiro já, sabe para onde vai, tudo, né? Grande mídia, para os blogs. Então agora a prefeitura vai começar a distribuir dinheiro para publicidade. Mas tudo bem, eu acho, participei da comunicação, a gente gastava de 8 ou 9 milhões por ano, já precisava investir mais. Não sei se 21 milhões é um valor necessário durante das necessidades da prefeitura, mas faz parte, tá? Mas, puxando a Push Comunicação, curiosamente, ela atendia a Prefeitura de Itaquaquecetuba, né? Prefeitura de São Bernardo, Prefeitura de Santos, é uma empresa já conhecida aí e tudo mais, né? E ela tem o pai do dono da Push, uma condenação de, em Santos por uma outra empresa de publicidade ligada a essa. Na década de 90, o prefeito de Santos do PT que fizeram lá um acordo, aumentou o valor, tiveram que devolver mais de 2 milhões aos cofres Era públicos de Telma? Santos. Será que era Não, não Telma? era Telma não, é um que morreu em 2000, o prefeito do PT que morreu em 2000, esqueci o nome dele. E foram condenados por improbidade, tal, 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 tal. Já chega, a empresa cometeu um erro no passado, não tem direito a trabalhar no futuro? Não, não é isso, mas, sabe, não estou dizendo que tem coisa errada, não. Estou dizendo assim que a gente só trouxe à tona uma empresa Se que bem já que essas chega. condenações de improbidade antigamente eram muito complicadas, né? O governo Bolsonaro aprovou uma lei eh, e que ela foi submetida agora ao Supremo, que considerou constitucional, que exige dolo. É, Você não responde mais por improbidade por culpa, entendeu? Se você pega um parecer jurídico, você tem o parecer A ou B, você adota um, aquele não seria a melhor. Se você não tiver dolo, não tem mais condenação. Outra decisão do Supremo recente, que também é muito interessante, é a que diz que as câmaras não têm poder de rejeitar contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E você- vice-versa. Não tem poder mais de rejeitar a que foi aprovada ou e aprovar o que aprovar as que foram rejeitadas, porque é um órgão técnico. O próprio Guti foi vítima disso, das contas que de foram muitos anos. aprovadas pelo Tribunal de O Contas. Tribunal de Contas, assim como aprovou, se eu não me engano, do governo do estado, com recomendações. Olha, aqui o gasto está faltando vaga, precisa ter mais vaga na escola, recomendações. E aprovou as contas. E aí veio a Câmara e rejeitou as contas. É, Então, são decisões importantes do Supremo, porque é muito complicado, Valdir, você participar de administração pública, como eu participei. Graças a Deus eu não tenho nenhum processo de Tribunal de Contas, nada. Tem uma ação que me colocaram lá, só envolve a saúde e eu sou réu junto com a saúde, né? Que um deputado aí colocou, mas que já tem até parecer do Ministério Público pela improcedência da ação. Mas é muito complicado, cara. Você vai lá, age de boa fé, não age com dolo, e ao final você pode ter bem bloqueado, uma série de coisas. É bem complicado. E a estrutura é grande, né? A estrutura é grande. Aqui na Secretaria de Justiça eu tinha talvez 250, 270 servidores. Então você não consegue olhar tudo detidamente, até porque nós pegamos seria uma massa falida. Era pepino todo dia. Todo dia era pepino, pepino, pepino. Você não tinha tempo de se debruçar sobre as coisas. Mas, então, eu acho que são duas decisões importantes e que dão maior segurança para alguém que queira participar da administração pública, né?
poder participar sem receio de ser punido por culpa. Pois é. É. Tudo isso aí são mudanças, são questões, a gente aqui não está falando que tem coisa errada, não tem coisa errada, né? Mas só para levantar alerta, para mostrar que as coisas não são simples assim, né? Esse contrato da comunicação demorou 1 ano e meio, né, para ser assinado, porque foi bastante questionado, porque tinha coisas obscuras ali, né? Por exemplo, licitação que eles tentaram fazer determinava que X milhões iam para grande mídia, tantos milhões ia para pequena mídia, tantos ia para placas de publicidade, ou seja, aí já você vê lá, quem que detém as placas de publicidade na cidade, os painéis luminosos? É uma empresa, duas empresas? Aí você já vê dirigismo, certo? Se você determinar ali que 3 milhões vai para as empresas de painéis, você já está dirigindo para onde vai o regra. E, na verdade, a agência de publicidade, ela é contratada por um valor e ela determina onde vai se investir. Se, por exemplo, gastar 15 milhões com uma Rede Globo, está certo, né? Ou se gastar 15 milhões com o Clique Guarulhos, está certo. Ela que define a estratégia de comunicação dela. Então, determinar que, engessar que tanto vai para a grande mídia, tanto vai para blog, tanto, né, na licitação, Até engessa. porque, dependendo de qual é a campanha, em determinado momento, eh, um tipo de veículo é que é o recomendado, em outro momento Exato, vai ser outro, né? exatamente. Quando for algo que é para atingir a população como um todo, talvez seja o caso de fazer com a grande mídia, né? Exatamente. E tem que se considerar uma coisa também, 1 milhão que vai pra Globo é quase nada, e um É. milhão para dividir entre dezenas e dezenas de veículos da cidade é outra Não, coisa. e hoje não são dezenas, são centenas, né? Todo mundo é veículo, né? E tá todo mundo ali de boca esperando o dinheirinho da prefeitura, né? Tá aqui. Eles alimentaram aqui de uma forma não republicana até agora, né? Agora vão alimentar de forma oficial. A gente já até sabe como vai ser. Mas faz parte, é um jogo e a gente tá aí para assistir, para mostrar. Se tiver coisa errada, nós vamos mostrar. E esse é o papel da comunicação. Semana passada, o Valdir teve lá na ONG, né? A ONG lá faz todo ano reconhecimento da imprensa da cidade. Uhum. Eu fui agraciado também. E assim, não critico, não acho que acho correto, é uma forma da instituição se relacionar com a mídia da cidade, mas eu tenho ressalvas porque não tem muito critério, né? Então, muita gente ali que recebe o certificado de imprensa não tem a mínima condição. Isso é um demérito para aqueles que merecem, Valdir. Se, É, se- fica não é uma crítica à causa um ONG, não, certo incômodo, de verdade, né? Eu me de sinto verdade. mal de receber ao lado de determinadas pessoas que não são mídia, nem aqui, nem na China. É, E semana realmente, passada também, Valdir, nós tivemos a comemoração dos 100 anos de abertura do Grupo Escolar de Guarulhos, Capistrano, né? Capistrano? que depois virou Capistrano, né? Na Ah, é o verdade, Grupo Escolar de Guarulhos. é grupo porque agrupou, né? Tinha salas esparsas e agrupou. E esse primeiro grupo escolar foi fundado em 1º de julho de 1926. E ele ficava no leito da Rua Luiz Facini, que não era aberta, era aberta da Monteiro até a Siqueira Campos, e aí ficava ali no meio. E aí, para abrir a Luiz Facini, eles construíram lá no Capistrano, lá em cima, e em 34, 30, não, 35, 36, a escola mudou lá para cima. Eu sei de parte dessa história, até pelo meu pai, Ah, porque bom, achei que você tinha vivido essa fase. não, não cheguei a tanto. O meu avô, em certo momento, depois que ele chegou em Guarulhos, ele comprou uma propriedade ali que fazia frente para Siqueira Campos, Luiz Facini, Monteiro e João Gonçalves. Então, eles foram criados ali. Então, meus tios todos estudaram ali. Que bacana. Eh, Meus tios e meu pai, e eu até fui convidado a compor mesa lá como ex-aluno, né? E eu disse, é um orgulho, ele educou toda a minha família até a minha geração, né, que são meu pai, meus tios, meus primos, todo mundo estudou lá. Eles foram 100 anos, só que só vira Capistrano de Abreu em 47 ou 48. Tanto que na foto de formatura do meu pai, tem uma foto, tá lá, Grupo Escolar de Guarulhos, formandos Bacana. de 1936. Que Nossa, legal. é. É, É uma história que
a gente tem aqui muita coisa interessante em Guarulhos que passa batido, né? Você tem uma relação boa aí também com a história da cidade, né? Você é um dos caras que registra bastante isso, né? Sempre que a gente tem informação fidedigna, nós procuramos publicar, porque acho que tem que fazer jus a quem construiu, né? Quem Muito chega bom. agora encontra uma cidade pujante, etc. e tal, e não tem ideia de quantas batalhas tiveram de ser vencidas para a cidade chegar onde chegou. Meu avô, quando chegou em Guarulhos, fim de 10, começo de 11, algum momento assim, Guarulhos tinha 6.000 habitantes, em toda a cidade. Nossa. Se você pensar que tinha aqueles núcleos, hoje não tem mais, né, porque está todo mundo grudado, mas tinha o centro, aí tinha ele perto do Secap, que chamava, se não me engano, São Roque, aí depois tinha o núcleo em Cumbica, aí tinha o núcleo da Vila Augusta, tinha o núcleo da Ponte Grande, o núcleo da Tranquilidade, da Vila Galvão. Hoje isso Se juntou agrupou. tudo, se agrupou. Mas era uma cidade interior. Eu andei de carrinho de rolemã na rua Luiz Facine, pra Nossa. você ter uma Interessante. ideia. Aham. Eu tenho 67, faço 68 agora em dezembro, eu era criança, a gente andava com carrinho de rolemã ali e não tinha, a rua já era asfaltada e tal, e às vezes se passasse com o carrinho pela Monteiro, ainda assim não era atropelado, sabe, assim, não tinha movimento, tinha movimento. Eu uma vez saí correndo de dentro de casa, fui atropelado por um tio. Até isso acontecia, né, de tão pequena que a cidade era. Mas Tá é isso, certo. fiquei muito feliz, 100 anos, tivemos lá presente, senti sua falta lá, você é uma pessoa Aham. que acompanha essas coisas. Dona Maria Amélia. Dona Maria Amélia foi professora e diretora do Capistrano, está com 95 anos, a a cabeça dela tá Lúcida. perfeita, não Que está ouvindo um maravilha, hein? pouco, ouve um pouco menos e tal, anda com andadorzinho, mas foi lá, compôs mesa, muito bacana. Bacana mesmo E isso. ela me conhece desde criança e conhece a minha família, porque ela morou no começo da Monteiro Lobato e disse que comprava coisa do armazém do meu tio e tal, mas foi muito bacana. Bacana esse tipo. Dá para resgatar aí o que que tem a ver o Capistrano com o conselheiro? Parece que tem Tem. alguma relação, né? O conselheiro, antes da construção do prédio, e isso eu não sabia, fiquei sabendo lá. Eh, as aulas de ginásio eram lá no Capistrano, Hum. antes de construir Conselheiro. o prédio do conselheiro. Eram lá, então tem essa ligação. Ah, tá. Entendi. Não, E o então, conselheiro foi uma honra, né, ter um prédio que se você for lá hoje, ele é moderno até hoje, assim, a concepção moderna, do Vila Nova Vila Nova Artigas. Artigas. Tem um painel no pátio lá, que é de um outro artista, que um nome mais difícil de lembrar, tinha anfiteatro, tinha Bacana. sala de aula de artes. Era uma escola fenomenal. E quanta gente importante para a cidade passou pelos bancos escolares do Capistrano e do É Conselheiro verdade, Crispiniano, é né? verdade. Bacana. Gente, o papo tá super gostoso, a gente pode retomar isso em outras oportunidades, né? Mas a gente tem que chegar ao final. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Doutor Ayrton, Zanon, e o meu amigo Carleto, eu até disse que pela honra de dividir mesa com ele, eu tinha que ter vindo de terno e gravata, né? Um dos jornalistas mais antigos, com uma história bacana. Ele tem uma história de vida de um cara que podia ter se acomodado no emprego público, que era sonho da maior parte das pessoas na época, era trabalhar no Banco do Brasil, né, Carleto? As mães queriam que os filhos fossem trabalhar no Banco do Brasil, prestassem um concurso, e o Carleto fez o inverso. Ele prestou o concurso, trabalhou no Banco do Brasil e saiu do Banco do Brasil para se dedicar àquilo que ele gostava. E então é uma honra dividir aqui com você essa bancada, assim como com você, Zanon, e estamos à disposição para falar da cidade. Carleto, que não é Ancelotti. É, ainda bem, né? Estou mais tranquilo do que ele hoje. Se bem que ele continua ganhando e com um contrato renovado até 2030, ele não está muito Tranquilo. preocupado não, né? Mas tá bem. Eu achei que quando foi dito que ele tinha esse apelido, né, que ia pegar o apelido, que iam falar muito dele, né? É, e pouca gente se referiu ao Ancelotti como Carleto, né? Foi Carleto mais que é uma. diminutivo de Carlo, É né? isso, foi mais uma maneira carinhosa de recebê-lo assim que ele chegou e dentro daquela coisa do brasileiro, né, de ser próximo das De pessoas. ser Ele próximo. virou Carlinhos, virou É verdade. Carlinhos.
Tá, muito bem. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui falando da cidade. Não somos contra a gestão, contra esse ou contra aquele, nós somos a favor da população de Guarulhos. É isso aí. É isso que o cliqueguarulhos.com.br, notícias aí todo dia, toda hora, também a gente acompanha. Somos concorrentes aí, né? Fomos concorrer Diário de Guarulhos com Guarulhos Hoje, né? Vários Uhum. momentos, olho vivo com os jornais que a gente tinha, olhão com Guarulhos Web, mas sempre uma boa relação, né? Eu, como diretor de comunicação da prefeitura, tendo uma relação também com o Valdir como empresário, né, da comunicação, e sempre ter uma relação boa e a partir E daí, respeitosa, né, né, o que é tranquilo. fundamental. Estou aí Eu 30 anos aqui também já em Guarulhos, já fazendo é, jornalismo, e a é, gente tem histórias, então, porque por causa dessas nossas histórias que a gente consegue ser diferente de tudo isso que está aí. Quando eu falei lá do prêmio lá da ONG, do reconhecimento, não é menosprezando, não, é muito importante. Eu quero dizer o seguinte, que às vezes teria que ter critérios melhores para saber quem é realmente comunicador, jornalista, porque não dá para. na minha fala lá, eu li um trecho do meu discurso como orador da turma de jornalismo na Brás Cubas, em 1984, no qual eu falo da importância de de resguardar a sua própria credibilidade, a sua honra diante de qualquer benefício que seja oferecido em troca do seu silêncio, né? Então, de certa forma, como uma puxãozinho de orelha, né? É que muitos que estavam lá são autores de fake news que se espalham por aí, isso que me entristece um pouquinho. Então, É, nesse sentido que eu. nós citamos aí ele citou a frase do Carlos Alberto Barbosa, nosso amigo que foi assessor de imprensa na prefeitura por muitos anos, e foi ele quem me apresentou Vanderlei Simone Figueiredo, que foi diretor responsável da Folha Metropolitana por muitos anos também, né? Verdade. E aí ele falou: "Ó, tô te apresentando aqui um concorrente". E o Vanderlei falou assim: "Nessa profissão não existem concorrentes, somos todos sofredores". Não, Continuamos sofrendo aqui. continuamos sofrendo aqui com orgulho e com prazer. Verdade. Valeu, obrigado Mas pelo legal, convite. gente, aqui a gente vai chegando ao final de mais um Zum Zum Zum. Toda quarta-feira tem a Coluna Conectado lá no Guarulhos Web. Semana passada eu tirei um tempinho aí, porque, como eu falei, eu tive uma pequena intervenção cirúrgica, tudo correu bem, eu estou de volta a toda, pronto para muito mais. Gente, ficamos por aqui. Semana que vem, mais uma edição do Zum Zum no ar. Abraço a todos.